Superpoderes que os diferenciados adquirem. A intuição se torna um guia poderoso. A solidão pode parecer assustadora para muitos, mas para os diferenciados, ela é um portal para algo muito maior. O despertar da intuição. Quando o mundo ao redor se silencia, a voz interior se torna mais clara. Aqueles que passam por esse processo percebem que sua intuição se fortalece a níveis extraordinários, tornando-se um guia infalível em suas decisões e caminhos espirituais. O silêncio, como canal para a intuição. A sociedade moderna nos bombardeia com ruídos constantes, sejam notificações, opiniões alheias ou distrações incessantes. No meio desse caos, a intuição muitas vezes é abafada, mas quando um diferenciado escolhe a solitude de forma consciente, ele cria um espaço sagrado para ouvir sua voz interior. É nesse silêncio que começamos a perceber os sinais sutis do universo. Pequenas coincidências deixam de ser meras casualidades e passam a ser reconhecidas como sincronicidades. A sensação de saber algo antes que aconteça se intensifica. A intuição se torna mais apurada, permitindo que decisões sejam tomadas de maneira mais sábia e alinhada ao propósito de vida, os diferenciados e a conexão com o invisível. Pessoas que abraçam a solidão e mergulham em sua própria essência descobrem que a intuição não é apenas um instinto, mas uma ponte entre o visível e o invisível. O universo começa a se comunicar de formas inesperadas. Sonhos ganham significados profundos, pressentimentos se confirmam e mensagens sutis aparecem repetidamente, seja através de números, símbolos ou encontros inesperados. Essa conexão, profunda com o intangível, permite que os diferenciados se antecipem a situações e tomem decisões alinhadas ao seu propósito. Eles aprendem a confiar nesse dom, pois percebem que quanto mais seguem sua intuição, mais a vida flui com harmonia e propósito. O despertar. Para um novo nível de consciência. Com a intuição aflorada, o diferenciado passa a enxergar o mundo de uma maneira completamente nova. Ele percebe que nada acontece por acaso e que tudo tem um significado mais profundo. Sua sensibilidade o permite captar energias, compreender pessoas além das palavras e sentir quando algo está ou não alinhado com sua missão de vida. Essa transformação não ocorre da noite para o dia. É um processo que exige entrega e confiança, mas aqueles que persistem descobrem que a intuição é um verdadeiro superpoder, um dom que, uma vez despertado, nunca mais pode ser ignorado. A autodescoberta e a verdadeira identidade. Na correria do dia a dia, somos constantemente moldados pelas expectativas da sociedade, da família e do ambiente ao nosso redor. Mas quando um diferenciado abraça a solidão, ele inicia uma jornada única de autodescoberta. Nesse processo, as camadas impostas pelo mundo começam a se dissolver, revelando sua verdadeira identidade, algo que muitos nunca têm a chance de conhecer. Quem sou eu de verdade? Desde pequenos, somos ensinados a nos encaixar em padrões. O que devemos gostar, como devemos agir e até o que devemos sentir. No entanto, quando nos afastamos do barulho externo e mergulhamos na solitude, essas vozes começam a perder força. Que nesse momento que surge uma pergunta essencial: quem sou eu de verdade? Os diferenciados percebem que muitas de suas crenças e comportamentos foram herdados, não escolhidos. Eles começam a questionar o que realmente faz sentido para eles, sem a influência do mundo externo. Esse é um momento de renascimento, onde a essência genuína pode finalmente emergir. A liberdade de ser sem máscaras. Muitas pessoas passam a vida inteira desempenhando papéis para agradar os outros, mas na solidão não há necessidade de máscaras. Os diferenciados descobrem que podem ser exatamente quem são, sem julgamentos. Esse processo pode ser desafiador, pois exige encarar aspectos internos que foram ignorados por anos. Medos, inseguranças e traumas vêm à tona. Mas ao invés de fugir, os diferenciados os enfrentam e os transformam. O resultado? Uma autoconfiança inabalável e uma liberdade que poucas pessoas experimentam. A conexão com os verdadeiros propósitos.
Ao se libertarem das expectativas externas, os diferenciados passam a reconhecer seus verdadeiros propósitos, o que realmente os faz felizes, o que desperta sua paixão. Como podem usar seus dons para ajudar o mundo? Muitos descobrem talentos que estavam adormecidos. Outros percebem que o caminho que seguiam não era o deles, mas sim o que os outros esperavam que trilhassem. Com essa clareza, eles começam a reescrever suas próprias histórias, alinhadas à sua verdadeira essência. A paz de ser quem realmente se é. Quando um diferenciado se descobre e aceita sua autenticidade, a necessidade de aprovação externa desaparece. Ele não sente mais a obrigação de agradar ou se encaixar. Sua energia muda e, como resultado, atrai pessoas e oportunidades alinhadas com seu verdadeiro eu. Esse é um dos superpoderes mais transformadores adquiridos na solidão. O poder de ser genuíno, sem medo, sem dúvidas e sem amarras. E quando alguém vive sua verdade, sua luz brilha tão forte que se torna impossível ignorá-la. A transformação da solidão em poder pessoal. Muitas pessoas enxergam a solidão como algo negativo, um vazio a ser preenchido. Mas os diferenciados compreendem que, quando abraçada conscientemente, a solidão se torna um catalisador para o poder pessoal. Ela não enfraquece, fortalece, não isola, liberta, não entristece, cura. A solidão, quando bem utilizada, ensina lições que ninguém mais poderia ensinar. Ela desenvolve a autossuficiência, o equilíbrio emocional e a força interior. O que antes era um medo, agora se transforma em um superpoder capaz de moldar um ser humano inabalável. O fim da dependência emocional. A sociedade ensina que precisamos de outras pessoas para nos sentirmos completos. Desde cedo, somos condicionados a buscar validação externa, seja em relacionamentos, no trabalho ou na opinião dos outros. No entanto, os diferenciados que aprendem a viver bem consigo mesmos descobrem um segredo poderoso. A verdadeira força vem de dentro. Eles percebem que não precisam que ninguém os valide. Sua felicidade e paz interior não dependem de fatores externos. Isso não significa que rejeitam conexões humanas, mas sim que não precisam delas para se sentirem plenos. Esse desapego emocional os torna livres e seguros de si mesmos. O desenvolvimento da autossuficiência. Ser autossuficiente não significa não precisar de ninguém, mas sim saber que mesmo sozinho você está completo. Quando os diferenciados passam tempo em solitude, aprendem a confiar mais em si mesmos. Eles tomam decisões sem medo, enfrentam desafios sem depender de apoio externo e se tornam mestres de suas próprias vidas. Esse nível de independência é raro. A maioria das pessoas se sente desconfortável sem distrações ou companhia. Mas os diferenciados descobrem que, quanto mais tempo passam consigo mesmos, mais fortalecidos se tornam. Eles não se desesperam quando estão sozinhos. Pelo contrário, sentem-se energizados, pois sabem que sua força vem de dentro. O despertar do poder pessoal. Com o tempo, a solidão se transforma em uma aliada. Os diferenciados percebem que, quando estão sozinhos, sua criatividade floresce, sua clareza mental aumenta e sua intuição se torna mais afiada. Eles passam a se sentir poderosos, não porque dominam o mundo exterior, mas porque dominam o seu mundo interior. Esse poder pessoal faz com que enfrentem desafios com mais coragem e sabedoria. Não importa o que aconteça lá fora, dentro deles há um centro de equilíbrio que nada pode abalar. Esse é o verdadeiro superpoder que surge na solidão, o domínio completo sobre si mesmo, o olhar além do véu da realidade. Enquanto a maioria das pessoas enxerga apenas o que está diante dos olhos, os diferenciados desenvolvem um olhar muito mais profundo. A solidão lhes concede um presente raro, a capacidade de perceber a realidade, além das aparências, compreendendo o que está oculto nas entrelinhas da existência. Essa habilidade é um verdadeiro superpoder. Quando cultivada, permite enxergar intenções ocultas, captar energias invisíveis e interpretar os sinais que o universo envia constantemente.
Nada passa despercebido para aqueles que despertaram essa visão interior. O mundo além do visível. Desde pequenos, somos ensinados a confiar apenas no que podemos ver e tocar. Mas os diferenciados percebem que o mundo físico é apenas uma camada superficial da existência. Quando estão sozinhos, livres da influência externa, começam a notar que há algo muito maior acontecendo ao seu redor. Eles desenvolvem uma sensibilidade que lhes permite sentir vibrações sutis, seja a energia de um ambiente, a verdadeira intenção de uma pessoa, ou as mensagens do universo em forma de sincronicidades. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, agora se tornam claros como um mapa a ser decifrado. O dom de ler as pessoas e as situações. Com essa nova percepção, os diferenciados começam a enxergar além das palavras e ações. Eles sentem a verdadeira essência das pessoas, sabendo instintivamente quando alguém está sendo sincero ou quando está escondendo algo. Essa habilidade os protege de enganos e manipulações. Enquanto muitos são facilmente iludidos pelas aparências, os diferenciados confiam em sua percepção aguçada. Eles sabem quando um caminho é o certo ou quando devem evitar determinada situação. Isso também os torna conselheiros naturais. Sua capacidade de enxergar além do superficial permite que ajudem os outros a encontrar clareza em suas próprias vidas. Suas palavras carregam uma sabedoria que parece vir de outro plano. Os sinais do universo se tornam claros. Outro fenômeno poderoso que ocorre nesse processo é a intensificação das sincronicidades. O universo sempre envia sinais, mas a maioria das pessoas está tão distraída que não os percebe. Os diferenciados, no entanto, aprendem a ler esses sinais como se fossem mensagens codificadas destinadas exclusivamente a eles. Números repetidos, coincidências improváveis, sonhos com significados profundos. Tudo se encaixa como um quebra-cabeça, revelando verdades ocultas. E com o tempo, eles passam a confiar nessa comunicação sutil, sabendo que estão sendo guiados por algo maior. Esse superpoder transforma a maneira como os diferenciados vivem suas vidas. Eles deixam de se preocupar excessivamente com o futuro, pois sabem que os sinais sempre os conduzirão ao melhor caminho. Eles não se deixam enganar pelas aparências, pois veem a verdade por trás de cada situação. E, acima de tudo, vivem em sintonia com o fluxo do universo, navegando a vida com uma confiança inabalável. A capacidade de transmutar energias negativas. Enquanto a maioria das pessoas se deixa consumir por energias densas, os diferenciados aprendem a arte da transmutação. Eles não apenas reconhecem as vibrações ao seu redor, mas também desenvolvem a capacidade de transformar energias negativas em força, aprendizado e evolução. Essa habilidade é um dos superpoderes mais valiosos que alguém pode adquirir. Em um mundo repleto de emoções turbulentas, ambientes carregados e influências invisíveis, aqueles que dominam a transmutação energética se tornam imunes às forças que enfraquecem a maioria das pessoas. O reconhecimento das energias invisíveis. Solidão ensina algo essencial: a perceber o que não pode ser visto. Muitas pessoas andam pelo mundo sem perceber como as energias ao redor afetam seu estado emocional e espiritual. Elas entram em um ambiente e, sem saber o motivo, sentem-se cansadas ou irritadas. Conversam com alguém e depois sentem-se drenadas. Os diferenciados, por outro lado, desenvolvem uma sensibilidade que lhes permite identificar a origem dessas influências. Eles sabem quando uma energia é deles ou se pertence ao ambiente. Essa consciência é o primeiro passo para o poder da transmutação. O dom de transformar sombras em luz. Uma vez que identificam uma energia negativa, os diferenciados não se deixam consumir por ela. Pelo contrário, eles aprendem a transformá-la. A transmutação pode ocorrer de várias formas. Alguns usam a meditação e a respiração consciente para dissolver sentimentos pesados. Outros canalizam essas energias para a criação, através da arte, da escrita ou da música. Há aqueles que utilizam técnicas como a queima de ervas, o uso de cristais e a conexão com a natureza para purificar sua vibração.
Independente do método, o princípio é o mesmo: não resistir à energia, mas sim conduzi-la para algo maior. Os diferenciados entendem que toda energia tem um propósito. A raiva pode ser transformada em determinação. A tristeza pode se tornar uma ponte para a compreensão mais profunda da alma. O medo pode ser transmutado em coragem. Nada precisa ser desperdiçado. Tudo pode ser ressignificado. A proteção contra energias densas. Com o tempo, aqueles que dominam a transmutação se tornam praticamente imunes a influências externas. Eles não se abalam facilmente com palavras negativas, não absorvem energias tóxicas de terceiros e não se deixam afetar pelo pessimismo do mundo. Isso não significa que não sentem emoções difíceis, mas sim que aprenderam a lidar com elas de forma consciente. Quando algo negativo chega até eles, sua primeira reação não é reagir, mas sim transformar. E esse é um superpoder que muda vidas. A sintonia com a linguagem do universo. Os diferenciados não apenas vivem a vida de forma comum, eles aprendem a decifrar os códigos ocultos da existência, enquanto a maioria das pessoas encara os acontecimentos do dia a dia como meras coincidências. Os despertos compreendem que tudo possui um significado mais profundo. A solidão lhes concede um presente raro, a capacidade de perceber a linguagem do universo. Eles começam a notar padrões, sincronicidades e sinais sutis que indicam o caminho a ser seguido. Nada acontece por acaso, e aqueles que sabem interpretar esses sinais conseguem alinhar-se ao fluxo natural da vida. As sincronicidades se tornam constantes. Você já passou por momentos em que tudo parecia estar se encaixando perfeitamente? Encontrou uma pessoa no momento exato, ouviu uma música que respondeu à sua dúvida, ouviu números repetidos como 11, 11, 22, 22 ou 777. Esses são sinais claros de que o universo está se comunicando com você. Mas enquanto muitos ignoram essas mensagens, os diferenciados aprendem a escutá-las atentamente. A sincronicidade não é um acaso, é um diálogo entre você e o cosmos. Quanto mais alguém se conecta consigo mesmo, mais esses sinais se tornam evidentes. Eles surgem como confirmações, avisos e guias para que a jornada siga no caminho certo. O sentir antes do acontecer. Outro superpoder que os diferenciados desenvolvem é a percepção antes dos acontecimentos. Eles sentem quando algo está prestes a mudar, quando uma pessoa carrega uma energia específica ou quando um evento importante se aproxima. Isso não é um dom sobrenatural, mas sim o resultado de uma sensibilidade bem treinada. A intuição se torna uma bússola, guiando-os para longe de armadilhas e em direção a oportunidades valiosas. Eles aprendem a confiar nesse sentir, sabendo que sua conexão com o universo nunca falha. Os sinais em sonhos e presságios. Muitos diferenciados também recebem mensagens através dos sonhos. Enquanto dormem, seu subconsciente se abre para dimensões superiores, onde recebem avisos, inspirações e respostas para questões que os inquietam. Eles aprendem a interpretar símbolos e a entender que seus sonhos não são apenas criações da mente, mas sim um portal para informações ocultas. Além disso, percebem presságios no cotidiano, pássaros voando de determinada maneira, mudanças sutis na natureza, objetos que aparecem repetidamente. Cada detalhe possui um significado, e aqueles que dominam essa linguagem nunca se sentem perdidos. O universo está constantemente conversando com eles, guiando-os a cada passo. Esse superpoder transforma completamente a forma como os diferenciados vivem. Eles deixam de agir às cegas e passam a caminhar com confiança, sabendo que sempre há um propósito oculto em cada evento. A força da manifestação e da criação da própria realidade. Os diferenciados não são meros espectadores da vida, eles são criadores da própria realidade. Ao contrário da maioria, que acredita estar à mercê do destino, aqueles que despertam para seu poder compreendem que seus pensamentos, emoções e intenções moldam o mundo ao seu redor.
A solidão permite que eles dominem a arte da manifestação. Longe das influências externas e do caos da mente coletiva, eles aprendem a direcionar sua energia para transformar sonhos em realidade. Esse é um dos superpoderes mais fascinantes que alguém pode adquirir. A conexão entre pensamento e realidade. Tudo o que existe no mundo físico um dia foi apenas um pensamento. A casa onde você mora, o celular que usa, até mesmo as maiores invenções da humanidade, tudo começou na mente de alguém. Os diferenciados compreendem essa verdade em um nível mais profundo. Eles sabem que aquilo que mantém em sua mente e em seu coração se torna parte de sua realidade. Por isso, aprendem a cuidar de seus pensamentos, palavras e vibrações. Eles não desperdiçam energia com pessimismo, dúvidas ou medo. Pelo contrário, direcionam sua atenção para aquilo que desejam criar, sabendo que o universo responde à frequência que emitem. O poder das afirmações e da visualização. Uma técnica poderosa que os diferenciados dominam é a visualização criativa. Quando querem algo, eles não apenas desejam, eles se veem já vivendo aquilo. Sentem a emoção da conquista, imaginam os detalhes e, dessa forma, atraem para si as oportunidades certas. Afirmações positivas também fazem parte de seu arsenal. Sabem que as palavras carregam poder e, por isso, evitam frases como "eu nunca consigo isso" ou "isso é difícil para mim". Em vez disso, afirmam com convicção: "eu sou digno de tudo que desejo. O universo conspira a meu favor. Eu manifesto prosperidade, amor e sucesso com facilidade". Essa mudança de mentalidade cria um impacto profundo na realidade, pois cada pensamento e palavra é uma semente plantada no campo da existência, a energia da gratidão e do merecimento. Outro segredo dos diferenciados é que eles não apenas pedem ao universo, mas também agradecem pelo que já têm. A gratidão é uma das frequências mais poderosas para a manifestação, pois reforça a crença de que já somos abundantes. Além disso, eles eliminam qualquer crença de que não merecem o que desejam. Sabem que são seres infinitos dignos de amor, prosperidade e felicidade. Esse sentimento de merecimento abre portas que antes pareciam fechadas. Com o tempo, eles percebem que a vida não é um jogo de sorte ou azar, é uma dança entre intenção e vibração. Quanto mais conscientes se tornam desse poder, mais capazes são de manifestar a vida dos seus sonhos. A conexão com a natureza e os elementos. Os diferenciados compreendem algo que a maioria esqueceu. A natureza não é apenas um cenário onde a vida acontece, mas um organismo vivo, sábio e espiritual. Quando se afastam do barulho do mundo e se entregam à solitude, eles começam a sentir essa conexão de maneira profunda. Descobrem que os elementos, terra, água, fogo e ar, não são apenas forças da natureza, mas também energias que influenciam sua própria essência. Essa sintonia os transforma em verdadeiros alquimistas da vida, capazes de absorver e canalizar o poder da natureza para equilíbrio, cura e expansão espiritual. A terra, a raiz da estabilidade e proteção. Aqueles que passam tempo em contato com a terra, caminhando descalços, tocando árvores ou simplesmente respirando o ar puro da natureza, desenvolvem uma estabilidade emocional incomparável. A terra ensina paciência, resistência e segurança. Os diferenciados sabem que, ao se conectarem com esse elemento, estão fortalecendo sua base energética, criando um escudo contra energias densas e ancorando sua espiritualidade no mundo físico. Por isso, muitos recorrem a cristais, ervas e rituais com a terra para se reequilibrarem. Eles entendem que esse elemento tem o poder de absorver cargas negativas e devolver força e vitalidade. A água, a energia da intuição e do fluxo da vida. A água representa a fluidez, a emoção e a intuição. Os diferenciados percebem que estar próximo desse elemento, seja em um banho de rio, mar ou até mesmo na chuva, purifica a alma e amplia os sentidos espirituais.
Eles aprendem a escutar suas emoções sem resistência, permitindo que a água leve embora o que não serve. Mas sabem que esse elemento ajuda a desbloquear intuições e limpar energias estagnadas, deixando-os mais sensíveis às mensagens do universo. O fogo, o poder da transformação e do renascimento. O fogo é um elemento de transmutação. Os diferenciados entendem seu poder e o utilizam para renovar suas energias e destruir tudo o que não lhes serve mais. Desde tempos antigos, rituais com velas, fogueiras e queima de escritos simbolizam a libertação de padrões antigos e o nascimento de novas fases. Esse elemento ensina coragem, força de vontade e poder pessoal. Os diferenciados usam o fogo não apenas como ferramenta ritualística, mas também como inspiração. Sabem que, assim como uma chama, sua luz pode iluminar e transformar tudo ao seu redor. O ar, a expansão da mente e da consciência. O ar representa a liberdade, a mente e o espírito. Os diferenciados percebem que, quando se permitem estar em espaços abertos, sentindo o vento tocar sua pele, sua mente se expande e novas ideias surgem. Esse elemento os ensina a importância da respiração consciente, do desapego e da leveza. Ele traz clareza mental, ajudando-os a enxergar situações de maneira mais ampla e a compreender os sinais do universo. Os diferenciados sabem que cada brisa carrega mensagens e que os ventos podem soprar mudanças em suas vidas. Por isso, ouvem com atenção e seguem os sinais. O alinhamento com os ciclos da natureza. Além da conexão com os elementos, os diferenciados percebem que a natureza tem seus próprios ciclos e que respeitá-los é a chave para viver em harmonia. Eles compreendem que, assim como as estações mudam, suas vidas também passam por momentos de renovação e recolhimento. Aprendem a confiar no tempo certo das coisas, sem pressa ou resistência. Essa conexão com a natureza não é apenas um conhecimento intelectual, mas algo sentido na alma. Eles entendem que fazem parte de algo muito maior e que, ao se alinharem com os ritmos naturais, suas vidas fluem com mais equilíbrio, paz e propósito. A jornada da cura interior e a reconexão com o eu profundo. Os diferenciados compreendem que a verdadeira transformação começa de dentro, enquanto muitos buscam cura externa, tentando preencher os vazios com distrações e objetos materiais. Eles sabem que a verdadeira cura reside em sua essência. A solidão, longe das pressões externas, se torna o espaço perfeito para o processo de reconexão com o eu profundo. A cura emocional e a libertação do passado. Muitas vezes, o processo de cura interior começa com a liberação de traumas, memórias dolorosas e feridas antigas. Ao se afastarem das distrações do mundo exterior, os diferenciados se permitem entrar em contato com as emoções reprimidas, os medos não resolvidos e as experiências que precisam ser liberadas. Esse processo pode ser doloroso, mas é absolutamente necessário. A cura verdadeira não acontece quando ignoramos nossa dor, mas quando a enfrentamos de frente. A solidão oferece o espaço necessário para que isso aconteça sem julgamentos ou pressões externas. O perdão, como ato de libertação. Outro aspecto central da cura interior é o perdão. Muitos diferenciados descobrem que, ao perdoar a si mesmos e aos outros, liberam um peso emocional que os impede de avançar. O perdão não significa que o que aconteceu foi certo, mas sim que a pessoa se liberta do fardo de carregar ressentimentos e mágoas. Este é um dos maiores superpoderes de todos. Quando você perdoa, você se liberta. O perdão não é uma concessão para o outro, mas uma maneira de se libertar de energias negativas que impedem o crescimento, reconectando-se com a essência espiritual. A solidão também oferece a oportunidade de se reconectar com a essência espiritual, com a sua verdadeira natureza divina. Os diferenciados entendem que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e que a cura não se limita apenas ao corpo ou à mente, mas também à alma. Em momentos de introspecção profunda, eles se abrem para ouvir a voz interior, ou
o que chamam de guias espirituais, intuição divina, ou até mesmo a sabedoria do coração. Essa reconexão com a alma permite que se sintam inteiros, completos e em alinhamento com seu propósito de vida. O processo de transcender o ego. Parte da cura interior envolve transcender o ego, ou seja, a identificação com as ideias limitadas que temos de nós mesmos. A solidão oferece a oportunidade de olhar para dentro, de questionar as crenças que carregamos e de nos libertarmos das máscaras que usamos no mundo exterior. Quando o ego se dissolve, a verdadeira essência do ser emerge, uma essência conectada com a paz, o amor e a sabedoria universal. Esse processo de transcendência permite que o diferenciado se liberte de antigas limitações e se alinhe com seu ser mais autêntico. A cura, através da natureza e do corpo. Além da introspecção emocional e espiritual, os diferenciados também descobrem que o corpo e a natureza são aliados poderosos no processo de cura. Caminhadas ao ar livre, banhos de sol, práticas de yoga, ou simplesmente o contato com os elementos naturais proporcionam uma cura profunda e restauradora. A natureza, com sua energia purificadora, ajuda a liberar bloqueios emocionais e físicos, permitindo que o corpo, a mente e a alma se alinhem novamente. O simples ato de se reconectar com a terra, respirar o ar fresco ou entrar em contato com um rio pode ter efeitos profundamente curativos. Arte da meditação e o despertar da consciência superior. A meditação é uma das práticas mais poderosas para os diferenciados. Quando em solidão, eles têm a oportunidade de explorar as profundezas da mente e do espírito, criando um espaço sagrado de conexão com o divino. Através da meditação, eles conseguem acessar estados elevados de consciência e expandir sua percepção da realidade. A meditação como portal para o autoconhecimento. Para os diferenciados, a meditação não é apenas uma técnica de relaxamento, mas um portal para o autoconhecimento profundo. Ao se permitirem parar, fechar os olhos e focar no presente, eles começam a desvelar camadas mais profundas de sua psique. A solidão se torna um espaço onde podem ouvir as respostas que já estão dentro de si. Na meditação, começam a compreender os padrões de pensamento, as crenças limitantes e as emoções reprimidas, trazendo à tona aspectos que precisam ser curados ou transformados. Esse processo de autoconhecimento, facilitado pela prática regular de meditação, permite que os diferenciados se libertem de condicionamentos passados e se conectem com a essência mais pura de quem realmente são. O despertar da consciência superior. Ao meditar, os diferenciados também acessam a consciência superior, uma frequência mais elevada que está além do ego e das limitações da mente humana. Este despertar é uma das chaves para a verdadeira transformação espiritual. Nesse estado de consciência ampliada, eles sentem uma conexão profunda com o universo, com os guias espirituais e com o divino. Eles percebem que não estão sozinhos no mundo, mas fazem parte de uma rede energética interconectada. Esse contato com a consciência superior lhes traz clareza, propósito e direção, permitindo-lhes tomar decisões mais alinhadas com sua verdadeira missão. A quietude como caminho para a sabedoria. A solidão proporciona a quietude necessária para o verdadeiro despertar. O barulho constante do mundo exterior pode ofuscar a voz interior, mas ao se retirar das distrações, os diferenciados podem ouvir o sussurro da sabedoria universal. É na calma que surgem as respostas para questões profundas da vida. A mente, quando treinada a ficar em silêncio, se torna um canal claro para o influxo de conhecimento superior. Os diferenciados sabem que é na quietude que a sabedoria mais elevada se revela, pois ela não grita, mas fala suavemente. A meditação como meio de alinhamento energético. Outra vantagem da prática da meditação para os diferenciados é que ela serve como um poderoso meio de alinhamento energético. Eles percebem que, ao meditar, não estão apenas aprofundando sua mente, mas também equilibrando suas energias.
A meditação permite que alinhem sua energia com as forças universais, restaurando o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eles sabem que, ao estarem alinhados energeticamente, sua vida flui de maneira mais harmônica e repleta de oportunidades. O poder da respiração consciente. A respiração consciente é um componente essencial da meditação e um superpoder que os diferenciados dominam. Eles sabem que a respiração é a chave para a calma, e ao focar na respiração, conseguem controlar o estresse, diminuir a ansiedade e restaurar o equilíbrio emocional. Quando respiram profundamente e com atenção, eles acessam um estado de tranquilidade que permite que a mente se acalme e o coração se abra. A respiração se torna uma ferramenta para transcender as limitações da mente e se conectar com o fluxo universal, o despertar do poder pessoal e a superação dos limites. Os diferenciados entendem que o verdadeiro poder não vem de fontes externas, mas da conexão com sua essência interior. Quando abraçam a solidão de maneira produtiva, eles despertam um poder pessoal que os torna invencíveis diante das dificuldades da vida. Este é um poder que vai além da força física, é uma força interna que brota da alma. A identificação com a força interior. A solidão é um campo fértil para a descoberta da verdadeira força. Longe das distrações externas, os diferenciados têm a oportunidade de se olhar no espelho e perceber sua força interior, algo que muitas vezes passa despercebido no caos do dia a dia. Eles começam a perceber que têm a capacidade de superar qualquer adversidade, não porque são isentos de dificuldades, mas porque têm a habilidade de se reinventar diante delas. A solidão é, portanto, uma chance de relembrar a própria força, e ao fazer isso, os diferenciados se tornam mais resilientes. Eles sabem que suas dificuldades não os definem, ao contrário, são os desafios que os tornam mais fortes e mais conectados com sua verdadeira missão. A superação dos limites pessoais. Ao se permitirem momentos de solidão, os diferenciados também se deparam com os limites que impuseram a si mesmos ao longo da vida. Limites emocionais, físicos e espirituais. No entanto, a solidão oferece a oportunidade de ir além desses limites. Quando se afastam do ruído do mundo, eles conseguem ver suas crenças limitantes com clareza. Eles percebem que muitas das barreiras que acreditavam ser intransponíveis eram, na verdade, construídas por sua própria mente. Ao enfrentar seus medos e inseguranças na solidão, os diferenciados aprendem que são capazes de fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Eles descobrem que o único limite real que existe é aquele que colocam em sua própria mente. A conexão com o propósito de vida. A solidão permite que os diferenciados se reconectem com seu propósito mais profundo, o que os faz sentir uma sensação de missão. Muitas vezes estamos tão imersos no ritmo frenético do mundo moderno que perdemos de vista o que realmente importa. Quando se retiram desse fluxo constante, conseguem ouvir a voz da alma, que os guia para aquilo que realmente têm a fazer neste plano. É nesse estado de introspecção que descobrem sua verdadeira paixão e missão de vida. Com isso, eles passam a se alinhar com o seu propósito maior, o que os torna imunes às distrações externas e às pressões da sociedade. Quando uma pessoa está alinhada com seu propósito, ela se torna imparável. A força da autossuficiência. Outro superpoder que os diferenciados desenvolvem é a autossuficiência. A solidão não os faz sentir-se vazios, pelo contrário, ela os ensina a encontrar plenitude dentro de si mesmos. Ao aprenderem a ser independentes emocionalmente, eles não dependem mais da validação ou do apoio constante dos outros. Eles entendem que a verdadeira força vem de dentro e que, ao se nutrirem de sua própria energia, podem expandir sua luz para o mundo. Essa autossuficiência emocional não é uma questão de isolamento, mas de autonomia. Eles sabem que podem contar com eles mesmos em qualquer situação, pois têm plena confiança em sua capacidade de lidar com o que a vida lhes apresenta. A transformação em líderes espirituais. Aqueles que despertam para seu poder pessoal muitas vezes se transformam em líderes espirituais para os outros.
Esse poder não é o de dominar ou controlar, mas o de inspirar e guiar os outros em sua jornada espiritual. Com a confiança adquirida na solidão e no autoconhecimento, os diferenciados se tornam exemplos de resiliência e sabedoria. Eles ajudam a iluminar o caminho para aqueles que buscam um propósito maior e ensinam, através de suas ações e palavras, como viver uma vida alinhada com o espírito. O poder do silêncio e a intuição. Desperta. A solidão proporciona um dos maiores dons que os diferenciados podem experimentar: o poder do silêncio. No mundo agitado em que vivemos, onde somos constantemente bombardeados por sons e distrações, o silêncio é uma raridade. No entanto, para os diferenciados, o silêncio é um convite a ouvir a voz interior e a despertar a intuição. Silêncio como canal de conexão com o divino. O silêncio não é apenas ausência de som, é a presença de algo muito maior. Para os diferenciados, o silêncio é a ponte entre o mundo físico e o espiritual. Ao se retirarem do caos externo, eles podem ouvir mais claramente a sabedoria divina, os sussurros do universo e as mensagens espirituais que são frequentemente ofuscadas pelo barulho do cotidiano. No silêncio, o coração pode ouvir. A alma pode sentir. Quando os diferenciados se permitem viver nesse estado de quietude, eles começam a perceber que há uma comunicação constante entre eles e o cosmos, um fluxo de energia que se manifesta em formas sutis, como sincronicidades, pressentimentos e intuições. A intuição como superpoder. Ao longo do tempo, os diferenciados aprendem a confiar mais profundamente em sua intuição, a voz silenciosa que surge da alma e que os guia em direção ao seu propósito. A intuição não é apenas um sentir, mas uma forma refinada de saber, um conhecimento que transcende a lógica e a razão. A solidão é o solo fértil onde essa intuição pode florescer. Sem as distrações do mundo externo, o diferenciado consegue ouvir mais claramente sua voz interior, perceber as vibrações sutis e seguir os sinais que o universo lhe envia. Essa capacidade de sentir o caminho a seguir se torna um dos maiores superpoderes de quem escolhe abraçar a solidão de forma consciente. Desenvolvimento da clareza mental. Em um mundo onde a mente está constantemente bombardeada por informações, o silêncio oferece a clareza mental necessária para tomar decisões mais acertadas. Ao se afastarem do tumulto da sociedade, os diferenciados podem limpar a mente de pensamentos confusos e influências externas, permitindo que a verdade surja com mais nitidez. Nesse espaço de quietude, eles conseguem ver a vida com mais clareza, discernir o que é verdadeiro e o que é ilusório. O silêncio se torna o campo onde a mente se acalma, permitindo que a intuição se manifeste com força. Eles começam a tomar decisões mais acertadas, pois estão em sintonia com seu ser mais profundo e com o fluxo natural da vida. A observação atenta como fonte de sabedoria. O silêncio também ensina aos diferenciados a arte da observação. Quando paramos para observar sem a necessidade de intervir, começamos a perceber nuances e detalhes que de outra forma passariam despercebidos. O silêncio oferece o espaço para uma observação atenta, não apenas do mundo ao nosso redor, mas também de nós mesmos. Com o tempo, os diferenciados desenvolvem uma habilidade aguçada de perceber as energias, os sentimentos e as intenções das pessoas e situações. Essa capacidade de observar e absorver informações sem fazer julgamentos apressados se torna uma poderosa ferramenta de discernimento. O silêncio. Como fonte de paz interior. A verdadeira paz não vem de circunstâncias externas, mas do estado interno de equilíbrio. O silêncio, longe de ser desconfortável, torna-se um refúgio de paz. Ao se permitirem viver sem o barulho constante, os diferenciados experimentam uma calma interior profunda, que se reflete em todas as áreas de sua vida. Esse estado de paz interior também os ajuda a lidar melhor com os desafios do dia a dia, pois eles sabem que podem retornar ao silêncio sempre que precisarem de clareza ou de reconexão com sua essência. O silêncio torna-se, assim, um espaço sagrado onde podem
se reabastecer energeticamente. A cura interior e a transformação espiritual através da solidão. A solidão é muitas vezes vista como algo a ser temido, mas para os diferenciados, ela é um caminho para a cura profunda e a transformação espiritual. A solidão não é um espaço vazio, mas um ambiente rico onde a alma encontra a oportunidade de curar suas feridas mais profundas e se alinhar com seu propósito divino. A cura das feridas emocionais. A solidão oferece um espaço seguro para que os diferenciados se conectem com suas emoções e lidem com as feridas do passado. Sem as distrações externas, eles podem olhar para dentro de si mesmos e confrontar as dores que ainda precisam ser curadas. Muitas vezes, essas feridas emocionais estão profundamente enterradas, mas ao se retirarem para a solidão, os diferenciados começam a perceber essas emoções reprimidas, permitindo que o processo de cura aconteça de forma natural. Ao confrontarem seus traumas, medos e inseguranças, eles podem libertar-se dessas energias negativas, criando espaço para a paz e o equilíbrio interior. A liberação de crenças limitantes. Durante momentos de solidão, os diferenciados também se deparam com as crenças limitantes que os impedem de viver sua verdadeira essência. Essas crenças muitas vezes foram moldadas por experiências passadas, influências sociais e até mesmo pelo medo. Ao confrontar essas crenças durante a solidão, eles têm a chance de liberá-las e transformá-las em afirmações poderosas que os empoderam. Este processo de liberação é um dos maiores superpoderes que os diferenciados desenvolvem, pois as crenças limitantes são muitas vezes as principais barreiras para o crescimento espiritual e pessoal. Ao superá-las, eles abrem portas para novas possibilidades, se permitindo viver de maneira mais plena e autêntica. A integração da sombra e a aceitação pessoal. Outro aspecto importante da cura interior é a integração da sombra, aquela parte de nós mesmos que muitas vezes evitamos reconhecer ou aceitar. A solidão oferece um espaço para confrontar nossa sombra de maneira honesta, permitindo-nos integrar esses aspectos ocultos de nossa psique. Através desse processo de aceitação e integração, os diferenciados se tornam mais completos. Eles não negam suas imperfeições, mas as abraçam, reconhecendo que cada parte de sua jornada, inclusive os aspectos sombrios, contribui para seu crescimento e evolução espiritual. Esse processo de cura é essencial para a transformação espiritual, a reconciliação com o passado. A solidão também oferece uma oportunidade de reconciliação com o passado. Muitos dos diferenciados carregam bagagens emocionais ou traumas que os impedem de avançar em sua jornada. Quando se retiram do mundo e olham para dentro, eles podem revisitar esses momentos e liberar o apego ao sofrimento que carregam. Esse processo de cura não significa esquecer o passado, mas sim liberar o controle que ele exerce sobre o presente. Ao se reconciliar com o passado, os diferenciados se libertam das correntes emocionais que os mantêm presos a velhas narrativas, permitindo-se seguir em frente com mais leveza e clareza. A transformação espiritual profunda. A cura interior que acontece na solidão é a base para uma transformação espiritual profunda. Ao passar por esse processo de autoconhecimento e liberação, os diferenciados se tornam mais alinhados com sua verdadeira essência e com o divino. Eles começam a perceber que não são meros indivíduos isolados, mas seres espirituais em uma jornada de evolução. Essa transformação espiritual é um dos maiores superpoderes que os diferenciados desenvolvem, pois os permite viver com uma consciência expandida, em harmonia com o universo e com um propósito claro. O despertar da consciência coletiva e a contribuição para o mundo. Enquanto a solidão é uma jornada de autoconhecimento e evolução pessoal, ela também pode ser o ponto de partida para algo ainda maior, o despertar da consciência coletiva. Os diferenciados, ao se aprofundarem em sua jornada espiritual, não estão apenas se transformando individualmente, mas também contribuindo para a elevação da consciência do todo. A conexão com o todo.
Quando os diferenciados se permitem viver a solidão de maneira profunda e transformadora, eles começam a perceber que não estão sozinhos no universo. Eles se conectam com algo maior, com a rede invisível de energia que une todos os seres. A solidão se torna, assim, uma porta para o entendimento de que são parte de um todo interconectado, onde cada pensamento, cada ação e cada intenção tem impacto no coletivo. Essa percepção desperta neles o desejo de contribuir para o bem maior, de ajudar a elevar a consciência do planeta. Os diferenciados começam a ver que seu caminho espiritual não é apenas uma jornada individual, mas também uma missão para ajudar a humanidade a despertar para sua verdadeira essência. A influência positiva no coletivo. O crescimento espiritual de um indivíduo tem um efeito direto sobre o coletivo. Quando os diferenciados se tornam mais alinhados com sua missão divina, sua luz interna se irradia, tocando as pessoas ao seu redor de maneiras sutis, mas profundas. Eles se tornam exemplos de resiliência, sabedoria e amor, e sua presença é um farol de esperança para aqueles que ainda estão perdidos em suas próprias jornadas. Os diferenciados, portanto, contribuem para a transformação do mundo não apenas com suas palavras, mas também com sua energia. Cada passo de sua jornada de autoconhecimento é uma contribuição para o despertar coletivo, pois eles estão ajudando a expandir a consciência espiritual de todos ao seu redor. A liderança espiritual no mundo. À medida que os diferenciados se alinham mais profundamente com sua missão espiritual, muitos acabam se tornando líderes espirituais, não de forma autoritária, mas como guias que mostram o caminho para aqueles que buscam a verdade. Eles não procuram poder ou reconhecimento, mas sim a oportunidade de compartilhar o que aprenderam em sua jornada, ajudando outros a encontrar a paz e o equilíbrio espiritual. Esse tipo de liderança é centrado no serviço aos outros, no auxílio, para que mais pessoas despertem para sua verdadeira essência. Os diferenciados, portanto, se tornam faróis de luz em um mundo que muitas vezes se encontra perdido na escuridão, liderando com compaixão, amor e sabedoria. A elevação da consciência global. À medida que mais e mais diferenciados abraçam a solidão e despertam para seu propósito espiritual, uma onda de transformação começa a se espalhar pelo mundo. Eles são catalisadores para a elevação da consciência global, mostrando que a verdadeira paz e felicidade não vêm de fatores externos, mas do alinhamento com o ser interior. Essa transformação coletiva tem o poder de curar não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. À medida que mais pessoas despertam, o mundo se torna um lugar mais harmônico, onde as divisões começam a se dissolver e a humanidade se une em um propósito comum, a elevação espiritual, a responsabilidade de contribuir com o todo. Os diferenciados, ao despertarem para a sua missão espiritual, também se tornam mais conscientes da responsabilidade que têm em contribuir com o bem-estar do coletivo. Eles sabem que o poder de transformação que desenvolveram não é apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de todos. Ao compartilhar sua luz, sua sabedoria e sua energia, eles ajudam a criar um mundo mais equilibrado, amoroso e espiritualmente consciente. Essa responsabilidade de contribuir para a mudança global é o último superpoder que os diferenciados adquirem na solidão. Eles compreendem que sua jornada não é apenas pessoal, mas que tem o papel de ser agentes de mudança no mundo, inspirando os outros a fazer o mesmo. Você gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe com alguém que também vai curtir e deixe o seu comentário.